RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta segunda-feira. Abrimos com os principais tópicos. Ainda no rescaldo do acidente de ontem em São Vicente, 6 pessoas envolvidas no acidente já tiveram alta hospitalar. Há 3 vítimas mortais. No total, a viatura transportava 12 pessoas com idade entre 15 a 20 anos. A Autoridade da Concorrência quer maior conscientização das empresas e consumidores sobre as boas práticas comerciais e uma constante vigilância contra práticas ilegais. É o repto lançado pelo novo presidente desta instituição, que tomou posse hoje. Proposta de lei que cria a Comissão Nacional Organizadora das Celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, aprovada na reunião conjunta da 1ª, 4ª e 5ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional. Papa Francisco lembra que as crianças que não têm documentos e estão na fronteira com os Estados Unidos da América, lamentando que sejam, diz, as primeiras vítimas do êxodo do desespero. Estas e outras notícias já a seguir para acompanhar numa edição e apresentação do jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Olá, votos de boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13, aqui na sua rádio de Cabo Verde. Ainda sobre o acidente de ontem à tarde em São Vicente, 6 pessoas envolvidas no acidente que aconteceu em Xande da Marinha já tiveram alta. A informação foi confirmada esta manhã à Comunicação Social pela diretora clínica do Hospital Batista de Souza, Nair Lucas. Ontem deu entrada no final da tarde 8 acidentados, 4 do sexo feminino, 4 do sexo masculino, 6 já tiveram alta, foram feridos ligeiros e 2 raparigas estão estáveis. Uma foi submetida à cirurgia ontem, foi um traumatismo craniano, está estável, e a outra está num serviço de cirurgia, também está estável. Mas que morreram foram concretamente no local, não é? No local. Aqui não faleceu nenhum paciente. Segundo fonte policial, o acidente ocorreu às 17h30, envolvendo uma carrinha ligeira de passageiros que embateu numa residência, depois num poste de eletricidade, e acabou por capotar. O veículo transportava 12 pessoas com idades entre 15 a 20 anos, todas naturais de São Vicente. A mesma fonte avança que o condutor de 19 anos, de idade, habilitado com carta de condução, encontra-se detido e não estava sob efeito de álcool. Por apurar está ainda a causa deste acidente, do qual resultou 3 vítimas mortais, sendo 2 de sexo feminino, de 17 e 15 anos, e a terceira vítima, um rapaz também de 15 anos. Ontem aconteceu um outro acidente, desta feita envolvendo uma moto na zona de Pedra Rolada. De acordo com a direção clínica do Hospital Batista de Souza, os 2 ocupantes da moto tiveram alta esta manhã. Já a pessoa que foi atropelada, de sexo feminino, encontra-se hospitalizada e estável. Vamos agora até a Ilha do Sal, onde um indivíduo foi detido pela Polícia Nacional por prática de roubos e assaltos, enquanto que em São Domingos, Ilha de Santiago, 4 pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária por tráfico de drogas. São dados com o jornalista Moisés Évora. No Sal, a Polícia Nacional deteve um indivíduo indiciado de crimes de roubo e assaltos em estabelecimentos comerciais nas cidades de Espargos e Santa Maria. A Polícia Nacional recuperou peças de vestuário, sapatos, telemóveis e até câmaras de vigilância que ele terá conseguido retirar em alguns estabelecimentos. Trata-se de um jovem de pouco mais de 20 anos que, durante os atos criminosos, terá levado também quantias em dinheiro. Apuramos ainda que uma operação da PJ, realizada na Ilha de Santiago, concretamente em São Domingos, levou à detenção de 4 indivíduos.
3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. As idades vão dos 17 aos 42 anos. São 4 pessoas indiciadas de crime de tráfico de drogas. Na sua posse tinham mais de 20 doses de cocaína e haxixe. O produto ilícito foi apreendido por PJ e as 4 pessoas foram presentes a tribunal. O Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas reúne-se a constituições e parceiros no SAL para a sua apresentação oficial e definição de pontos focais na ilha. O encontro teve lugar na Câmara Municipal do SAL e já houve manifestações de interesse a integrar o Observatório, conforme nos conta o Vítor Sousa. O Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas, na sua missão de prevenir, combater o fenómeno e proteger as vítimas, realizou um encontro conjunto com instituições e parceiros e organizações da sociedade civil na Ilha do Sal para encontrar pontos focais. O consultor nacional da ONDP, José Luís Vaz, explica os requisitos fundamentais para exercer a função de ponto focal. De início é preciso ter a disponibilidade, ser uma instituição ou uma pessoa que tenha minimamente conhecimento sobre esta matéria e que também mereça idoneidade na comunidade onde trabalha. Tem que ser uma pessoa ou uma entidade que tenha competência em gestão de conflito. Já houve aqui uma manifestação de interesse? Olha, o Sal não é a primeira ilha. Acabamos de chegar da Ilha do Fogo. Satisfatoriamente saímos com este dado, não é? À disponibilidade. E aqui também o Sr. Vereador, em representação do Sr. Presidente da Câmara, na sua intervenção disse-nos, não é, que a Câmara Municipal, enquanto autoridade da ilha, estaria disponível para esta função. Embora os registros de casos confirmados de tráfico de pessoas seja residual em Cabo Verde, o país não está imune a este fenómeno, pelo que é preciso trabalhar na prevenção. No hiato de tempo de 7 anos, se não me falha a memória, temos o registro oficial de 10 casos. 7 ainda estão pendentes e 3 resolvidos. Mas há estudos e evidências, né, que demonstram que esses números são uma subnotificação daquilo que é realmente a realidade do país. Mas a nossa preocupação, mais do que com os números, é com os fatores estruturantes que podem, não é, estar na base ou podem propiciar o tráfico de pessoas, que são as vulnerabilidades, a pobreza. Agora, esse desejo, essa ambição de migração maciça e outros fatores que são uma realidade em Cabo Verde. O encontro serviu também para explorar oportunidades de parceria, de colaboração e reforçar as redes locais de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Miguel Semedo assume presidência da Autoridade da Concorrência após a tomada de posse. Semedo destaca a necessidade de uma abordagem preventiva da Autoridade da Concorrência com foco na conscientização das empresas e consumidores sobre as boas práticas comerciais, a importância de uma constante vigilância e atuação reativa contra práticas ilegais, a colaboração com outras entidades reguladoras, tanto a nível nacional quanto internacional, também foi mencionada como uma prioridade para ampliar o impacto e eficácia na construção de um mercado justo e competitivo. Edneia Barros. Novo presidente da ADC apontou os principais desafios para o seu mandato, com foco na luta contra práticas proibidas, como abusos de posição dominante, concentrações ilegais entre empresas e preços desajustados, especialmente em setores-chave como energia, comunicações, transportes e serviços financeiros. Miguel Semedo também cita a transição digital e climática como um dos grandes desafios da atualidade. Neste contexto, a estreita articulação e colaboração com as entidades reguladoras nacionais, a cooperação permanente e a permuta de experiências e informações com as nossas congêneres estrangeiras e com outros organismos internacionais, bem como o diálogo com a academia, são essenciais para alargar
o alcance da atuação da ADC e aumentar a sua eficácia. O empossado sublinha a importância da educação e sensibilização dos consumidores e propõe: precisamos de consumidores com maior literacia, com elevado espírito crítico e que sejam autênticos fiscalizadores das atuações empresariais. Nesta senda, a Autoridade da Concorrência intensificará as ações de sensibilização dos consumidores e promoverá também uma cultura de denúncias de práticas ilícitas e reclamações de violação de direitos. Esta atuação preventiva da ADC requer, ademais, a realização de estudos e análises regulares sobre o comportamento do mercado e dos operadores, de modo a propor as medidas que se reputam necessárias, nomeadamente eventuais revisões do quadro legal. Diz Miguel Semedo, ciente da necessidade de aumentar os recursos humanos e técnicos da instituição, criada há pouco mais de 2 anos. Quanto à questão financeira da ADC, que foi uma das maiores reclamações do mandato anterior, o ministro das Finanças, Olavo Correia, assegurou que no futuro a ADC terá autonomia financeira total, com os recursos vindos principalmente das taxas cobradas pelas entidades da regulação. Os recursos são alocados em função das disponibilidades existentes e nós temos alocado recursos à ADC, vamos alocar mais recursos. Uma parte das taxas que são cobradas pelas autoridades de regulação vão passar para a ADC, e uma parte dos recursos será, digamos, canalizada através do Orçamento do Estado até que a ADC ganhe a sua autonomia financeira total, que é o objetivo, mas numa fase de instalação é normal que o Estado tenha de intervir, porque é preciso investir em equipamentos, em instalações. Isso não pode ser financiado apenas com recursos às taxas, portanto, nesta fase de instalação nós temos que investir, mas depois, com o normal funcionamento, a ADC tem de ganhar capacidade e consistência para ter o seu funcionamento ancorado nas taxas e e-commerce que cobra e para ter autonomia orçamental completa. Olavo Correia também ressaltou a importância de integrar a ADC nas redes internacionais da concorrência, como a União Europeia e a CDAO, para garantir um mercado mais competitivo e justo. 13h12. Foi lançado no último fim de semana na Vila da Calheta, no Maio, o projeto Empoderamento Económico de Mulheres Comerciantes no setor das pescas de Germay. O ato aconteceu nessa Vila da Calheta e foi presidido pela presidente da Ramao, Josefina Chantre. José Carlos Varela. Ramao é a Renascença Africana, Associação das Mulheres de África Ocidental, que é o mentor do projeto Empoderamento Económico das Mulheres Comerciantes no setor das pescas, na Ilha do Maio. Está ligado ao empoderamento das mulheres comerciantes no setor das pescas, membro da Associação dos Pescadores e Peixeiras vindos do Norte, com sede na Vila da Calheta. O principal objetivo é de apoiar ações no terreno destinado a fortalecer as capacidades empreendedoras das mulheres que trabalham na pesca através da formalização das suas atividades geradoras de rendimento. Mulheres é mãe, mulheres é família, mulheres é que realmente ocupa de segurança alimentar ao lado desses companheiros pescadores. Portanto, não pode ter esse projeto para reforçar, para dar mais capacidade, mais ferramentas, para ir um bocadinho mais além do esforço que está a desenvolver para melhorar a nossa segurança alimentar. E também é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é melhorar realmente a capacidade, a resiliência do povo na segurança alimentar, para melhorar a capacidade de mulheres e de alimentação a nível do modo geral. E uma das atividades deste projeto prende-se com a criação de uma cooperativa que tem como foco promover a preparação da farinha de peixe para comercialização e enriquecimento da dieta alimentar das cantinas escolares e incentivar as crianças a comerem mais peixe. De igual modo, pretende-se reforçar a iniciativa já existente de um pequeno grupo de mulheres que fabricam hambúrgueres, almôndegas e peixe fumado que necessitam de reestruturar e formalizar os seus negócios. Além do componente formativo, os membros já começaram a receber alguns materiais e equipamentos. Os beneficiários estão empolgados e prometem apresentar um produto diferente no mercado nacional. Já fica um coisa direito, bonito para a Calheta. Você nunca tem tudo material, mas já não tem um início, já não tem também formação. Nosso formador ali que formam devidamente, já você não pode dar um primeiro passo, nós mesmos, mas ainda não temos este seguimento para esse projeto de cooperativa. Esse projeto é receber o braço aberto, com bom agrado,
e coisas sempre não se lutava para aquele projeto ali. Para uma comunidade se precisar daquele projeto ali, para assim aquele projeto ali nunca pode vá para frente. E enquanto não tem aquele projeto ali, a partir desse momento, com a união de nós tudo, união de comunidade, a associação de pescador, com o peixeiro já estava uma cozinha mais para frente. O projeto é financiado pela Organização Internacional da Francofonia no âmbito da 5ª edição do Fórum Francofonia com Elas. Realçar ainda que, de entre os 100 projetos que concorreram ao fundo a nível internacional, foram selecionados 36 da África Ocidental, de entre eles 2 de Cabo Verde submetidos pelas ONGs Ramoo e OMCV. A proposta de lei que cria a Comissão Nacional, organizadora das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, foi aprovada na reunião conjunta da 1ª, 4ª e 5ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional. O diploma gerou consenso entre os sujeitos parlamentares. O governo quer que a atividade comemorativa do meio século da independência de Cabo Verde envolva a todos e que seja motivo de união entre os cabo-verdianos. José António dos Reis. A iniciativa legislativa visa conferir dignidade e caráter de Estado às celebrações de uma data marcante para a nação cabo-verdiana e que, segundo a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, deve envolver a todos. Nós esperamos que realmente todos os órgãos de soberania alinhem para aquilo que vai ser uma decisão do Parlamento, sabendo sempre que cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu papel e que ao Governo, no fundo, também compete aquilo que é a sua responsabilidade em termos da organização administrativa do Estado. A governante reitera que o propósito das comemorações dos 50 anos da independência nacional é unir o país. Para Janine Leles, o facto de a proposta de lei ter merecido consenso é o caminho para que todos possam rever nas comemorações dos 50 anos da independência nacional. Agora vai ser preparado um programa e esse programa será apresentado à Comissão de Honra para apreciação e aprovação e para fazermos as coisas, termos uma festa bonita, para que toda a gente se reveja, isso sim. O diploma tinha sido aprovado na Generalidade em outubro do ano passado por unanimidade dos deputados presentes na sessão. Hoje, os 14 artigos que prefazem a proposta de lei que cria a Comissão Nacional Organizadora das Comemorações dos 50 anos da Independência Nacional foram aprovados na reunião conjunta das Comissões Especializadas dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, ou seja, a 1ª Comissão, a 4ª Comissão, ou seja, a Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, e a 5ª Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais. O não cumprimento da idade de reforma tem sido um autêntico calvário em Cabo Verde, diz o secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, SINTAP. Assim sendo, Luís Lima apela às instituições a cumprirem a lei. A questão da idade da reforma na administração pública, nas câmaras municipais, aliás, todo este processo de reforma, modo entendido, ele tem sido um calvário. Depois de nós falar nas novas tecnologias, na inteligência artificial, de maneira que a gente tem que fazer, que é para este processo decorrer de forma automaticamente. Por exemplo, começou a desgastar a idade de reforma, para levar para casa. Não tem gente na Câmara Municipal que trabalha com 72 anos nas obras. Isso é grave, não tem gente doente com asma de trabalhar com mais de 65 anos e nós não estamos a fazer apelo às câmaras municipais que é para mandar as pessoas para casa, mas é que eu fazer isso. Então é um sacrifício, pessoas de viver num sacrifício enorme na situação de idade de reforma, que devia ser atendido logo assim que pessoas chegassem a idade para levar para casa. Luís Lima põe tónica na necessidade do aumento salarial até para a reposição do poder de compra. Este ano não houve aumento salarial para os trabalhadores. Houve ajuste do salário mínimo, portanto para os privados e para a administração pública, mas não houve aumento salarial. Portanto, os trabalhadores que tive reposição do poder de compra. O pessoal aposentado também, que há muito tempo com um salário sem aumento salarial, portanto,
cada vez, ainda há dias, não recebi uma pessoa que foi polícia, subchefe de polícia, com uma reforma de 12 mil escudos. Depois dá tudo esse tempo de trabalho, que tem uma atualização. Por outro lado, Luís Lima mostra-se preocupado com a proliferação de organizações sindicais que, do seu ponto de vista, não é salutar. Infelizmente, na Cabo Verde, nota que uma situação de proliferação de sindicatos, isto é enfraquecer sindicatos, né? Enfraquecer a luta de sindicatos. Criação de sindicatos todos os dias, mas depois eu dou a espiar quem é que este sindicato, quem é que esta pessoa, porque até a gente. Quer dizer, quase que é um sindicato forjado que tem nem sequer número de gente na direção existente. Nunca te falar mal de sindicatos, portanto tens esse direito de criar esse sindicato, mas isso enfraquece a luta sindical. Luís Lima falava à opinião pública de hoje na rádio de Cabo Verde. A ministra da Coesão Territorial reiterou a sua convicção de que o novo Estatuto dos Municípios, que está a ser discutido hoje e amanhã na especialidade, vai permitir um novo ciclo do poder local em Cabo Verde. Um diploma que foi aprovado em plenária, com maioria simples depois de expurgados todos os elementos ligados às eleições municipais e que, na ótica de Janine Lelis, atribuirá novas competências aos municípios, reforçando significativamente o processo de descentralização. Cândido Fortes. A proposta de lei que aprova o novo Estatuto dos Municípios foi aprovada na generalidade pelo Parlamento com maioria simples em meados de 2024, procedimento que voltou a ser explicado pela Ministra da Coesão Territorial, com o facto de ter sido expurgado de todas as matérias relativas às eleições. O diploma, enfatiza Janine Lelis, reforça significativamente a descentralização, acrescentando novas competências aos municípios, nomeadamente na gestão de um conjunto de áreas que incluem algumas até onde até este momento os municípios não tinham jurisdição. Como, por exemplo, no domínio do combate à pobreza, no domínio da planificação em relação ao desenvolvimento do turismo, no domínio do reforço das competências em relação a questões ligadas à agricultura, à violência baseada no género, à própria reinserção social dos reclusos, no domínio de direitos do consumidor, da violência baseada no género, são, na verdade, novas competências que passam a ficar de forma clara como sendo competências dos municípios, para empoderar cada vez mais os senhores presidentes de Câmara e os órgãos municipais para uma resposta política mais eficaz. Esta proposta também traz um reforço das assembleias municipais, no sentido de lhes garantir mais autonomia no seu próprio funcionamento. E o que se espera é que, na verdade, nós tenhamos um novo ciclo do poder local a partir da aprovação desta lei. É uma lei que exige uma maioria simples, porque a opção do governo foi expurgar desta iniciativa todas as matérias que estão relacionadas com as eleições. Nós entendemos que matéria que diz respeito às eleições deve ser tratada em sede do Código Eleitoral, que está sendo também discutido neste momento. Janine Lelis garante que a socialização do diploma permitiu a absorção de subsídios e submissão de pareceres da Associação Nacional de Municípios, garantindo uma maior robustez no funcionamento dos municípios. Também numa lógica de descentralização a nível do próprio município. O governo descentraliza para os municípios devem descentralizar para as organizações da sociedade civil e também permitir uma forma de organização mais participativa a nível municipal. Há basicamente um consenso alargado em como os municípios que têm mais do que 21 elementos que compõem as assembleias municipais devem ter mais sessões, exatamente pela complexidade das questões. A Ministra da Coesão Territorial alertou, por outro lado, que é preciso avançar com o aumento da capacidade financeira para se concretizarem as novas atribuições dos municípios. A lei de bases do orçamento municipal não mereceu consenso por parte das outras forças políticas. É esperado que as pessoas percebam que é preciso que realmente avançar, sem prejuízo da questão do aumento da capacidade dos municípios em relação a gerarem mais receitas, que é o que está implementado a nível desse programa conjunto que nós temos com as Nações Unidas e que é financiado pelo Luxemburgo, não é? Para além daquilo que, obviamente, tem sido o financiamento através das diretivas do turismo, das diretivas do ambiente.
valores que passam a fazer parte da previsão orçamental dos municípios. O maior partido da oposição também tinha uma proposta de novo Estatuto dos Municípios, que entretanto acabou por retirar, e na qual propunha a parlamentarização do poder local e a limitação dos mandatos dos presidentes das câmaras municipais até ao limite de 3. Entretanto, os deputados do PAICV não se fizeram presentes na parte da manhã na reunião de discussão do novo Estatuto dos Municípios, reunião que continua hoje e amanhã. A terminar este Jornal das 13, o Papa Francisco lembrou hoje as crianças que não têm documentos e estão na fronteira com os Estados Unidos da América, lamentando que sejam, diz Francisco, as primeiras vítimas do êxodo do desespero. O Papa falava na abertura de um encontro sobre os direitos das crianças que se realiza no Vaticano, intitulado Amemo-las e Protegemo-los, e na qual participaram também várias figuras, nomeadamente a Rainha da Jordânia. O objetivo é abrir novos caminhos para resgatar e proteger crianças cujos direitos são ignorados todos os dias, conforme realça Francisco, para quem aproximadamente 150 milhões de crianças no mundo não têm existência legal, o que é uma grande preocupação, conforme diz o Papa. As palavras do Papa surgem após a política dura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra migrantes, que já levou à expulsão de milhares de pessoas. A ONU denunciou e condenou hoje o aumento do número de execuções de soldados ucranianos mantidos em cativeiro pelas forças russas nos últimos meses, fazendo eco de acusações de Kiev desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase 3 anos. Moscovo e Kiev têm-se acusado regularmente de matar prisioneiros de guerra, o que constitui um crime. A missão de observação dos direitos humanos da ONU na Ucrânia afirmou hoje ter registrado 79 execuções deste tipo em 24 incidentes separados desde o final de agosto. A informação baseia-se na análise de material vídeo e fotográfico publicado por fontes ucranianas e russas, que mostra execuções, conforme disse a missão num comunicado citado hoje pela agência francesa France Presse. 13h27, Orlando Lima. Recordemos os títulos desta edição. Neste jornal das 13 horas fizemos a atualização das informações sobre o acidente de aviação ocorrido ontem em São Vicente, concretamente na zona de Xande Marinha. 6 pessoas envolvidas já tiveram alta hospitalar. Há, como se sabe, 3 vítimas mortais. No total, a viatura transportava 12 pessoas com idades entre 15 e 20 anos. A Autoridade da Concorrência quer maior conscientização das empresas e consumidores sobre boas práticas comerciais e uma constante vigilância contra práticas ilegais, repto lançado pelo novo presidente desta instituição e que tomou posse hoje na cidade da Praia. Papa Francisco lembra hoje crianças que não têm documentos e estão na fronteira com os Estados Unidos da América. É uma das medidas do presidente Donald Trump. Francisco lamenta aquilo que diz serem as primeiras vítimas do êxodo do desespero. Boa tarde, fique bem, boa semana com a sua Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.